e falamos de repressão transnacional. O presidente americano Donald Trump é o novo chefe do Kennedy Center, teatro proeminente que fica no cerne de Washington. Ele assume em meio a uma controvérsia. O grupo Shenyun Performing Arts é a principal companhia de dança clássica chinesa no mundo. Esse grupo opõe o totalitarismo do Partido Comunista Chinês através da sua arte e é fundado mesmo por sobreviventes da ditadura comunista chinesa. Eles acreditam em resgatar o que era a cultura do país, 5.000 anos de história, antes da Revolução Cultural Maoísta e outras iniciativas do regime para, basicamente, apagar a história anterior à Revolução de Mao Tse-tung de 1949. Os esforços do Partido Comunista Chinês para tolher esse grupo não foram poucos e incluem ameaças de bomba. A gente tem a informação aqui. O que acontece é que o Kennedy Center foi manchete depois de uma falsa ameaça de bomba alvejando esse Shenyun Performing Arts. Essa companhia levará a uma evacuação do teatro no dia 20 de fevereiro. Esse foi o último incidente em uma série de ameaças de bomba que não foram só ali não, mas feitas contra o Shenyun no mundo todo, com a suspeita de que isso esteja ligado ao Partido Comunista Chinês, que anteriormente já fez muitos esforços similares para tolher a companhia. Agora, com Trump à frente desse teatro, a coisa toma uma outra tonalidade. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, foi perguntada a respeito ontem. Nós temos a resposta dela. Vamos lá. O governo vai levar isso muito a sério e vai responsabilizar. Nós, obviamente, condenamos qualquer violência ou ameaça de violência contra instituições americanas. E o presidente irá para o Kennedy Center mais tarde. Ele é agora o presidente do conselho do Kennedy Center, onde ele espera restaurar a arte e a cultura que abraçam a tradição americana e que não a renegam, como temos visto ao longo dos últimos anos. O governo agiu dentro da lei, dentro da autoridade constitucional e sob a autoridade dada a ele. Ela fala, então, de imigração ilegal no outro trecho. E fala que estão confiantes quanto ao tribunal, quanto ao caso da imigração ilegal. Nós vimos então a resposta dela quanto ao teatro. Donald Trump está à frente, as coisas mudam, há uma ameaça de bomba ligada ao Partido Comunista Chinês e temos então o repúdio da Casa Branca. Para entender melhor esse caso, eu trago Emanuele Couri, ela então que é editora de China aqui no Epoch Times. Boa tarde, Manu, consegue nos ouvir? Boa tarde, Marcos, eu te escuto. Você consegue me escutar? Escuto bem. Muito bem. Antes da gente mergulhar nisso, eu quero mostrar para o público do que se trata, então, aquilo que o regime chinês tanto teme. E lembrando, o Epoch Times é patrocinador do Shenyun no mundo todo, isso inclui o Brasil. O Shenyun Performing Arts, esse mesmo espetáculo está vindo para o Brasil, estará em São Paulo e Porto Alegre no início de maio. A produção vai deixar os links para quem quiser ingresso no chat ao vivo, algo belíssimo. Vamos ver então do que o regime chinês tem tanto medo em uma controvérsia envolvendo o teatro, agora liderado pelo presidente do país, dos Estados Unidos. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Shenyun, uma produção totalmente inédita todos os anos. Bom, eu acho que a pergunta, na minha cabeça, pode ser a mesma do público. Por que, então, o regime chinês reprime isso? Manu, é com você. Perfeito, Marcos. Bom, primeiramente, eu acho que existem dois pontos principais por que o Partido Comunista Chinês reprimiria o Shenyun. O primeiro ponto é a questão cultural, o reavivamento da cultura tradicional chinesa que nas últimas décadas foi destruído pelo Partido Comunista Chinês. Então, isso mostra, na verdade, como a China era antes do comunismo. E isso é algo muito antagônico a toda a narrativa do partido, porque o partido tem uma narrativa muito forte, que é a China não seria maravilhosa, a China não existiria sem o Partido Comunista Chinês. E, na verdade, o que o Shenyun mostra para o público é que, na verdade, sim, a China, inclusive, era muito melhor antes do Partido Comunista Chinês. E, embora para a gente isso pareça algo pequeno, isso é muito grande, porque isso é uma ameaça a toda a narrativa do partido. Além disso, a gente
gente também tem a questão de, durante os episódios, eles denunciarem as atrocidades de direitos humanos, a perseguição religiosa que está acontecendo ali dentro do país. Porque, trazendo aqui até para o público, o Shen Yun Performing Arts ele foi fundado por praticantes de Falun Gong, que é uma disciplina espiritual chinesa que vem sendo perseguida na China desde 1999. E eles expõem durante as apresentações essa perseguição religiosa que está acontecendo ali. Por isso, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais tentativas do regime de tentar suprimir essa companhia e não permitir que eles mostrem isso tudo para o público. Perfeito, interessantíssimo. Até, pessoal, deixem nos comentários se vocês gostariam disso. A Manu falou uma questão interessante sobre a China ser melhor antes do Partido Comunista. A gente já debateu em outras transmissões fora desse formato noticioso, em um formato mais informal de debate, a respeito da China antes do Partido Comunista Chinês. Como esse é um tópico que pode ser controverso, fica aí. Se você gostaria de ver a gente abordar isso em mais profundidade, peço que deixe seu comentário. A gente pode também fazer transmissões a respeito disso. Bom, agora há essa ameaça de bomba que foi rechaçada pela Casa Branca, conforme Donald Trump é o novo presidente do Kennedy Center. Mas a gente tem visto o regime chinês agir também para tolher o Shen Yun Performing Arts em outras ocasiões. Até mesmo no Brasil, nós tivemos fontes falando que isso aconteceu em alguns aspectos. Então, Manu, traz pra gente. Houve que tipo de ameaça contra o Shen Yun? Não é uma coisa exclusiva do Kennedy Center e agora ameaças cada vez mais violentas do regime chinês contra o Shen Yun Performing Arts, mesmo no centro de treinamento onde o grupo ensaia, correto? Sim, Marcos. Na verdade, essa perseguição, essa repressão do regime contra o Shen Yun Performing Arts, ele tem se intensificado bastante, principalmente desde março do ano passado. Isso de acordo com vários relatórios que foram divulgados pela própria empresa e também por vários especialistas que eles contrataram para analisar o caso. A gente tem essas ameaças de bomba, que, como você comentou, teve ali no Kennedy Center nos Estados Unidos, mas não fica restrito a isso, porque eles já tiveram outras ameaças de bomba também, por exemplo, em um espetáculo que eles tiveram agora no início deste ano na França, também em Taiwan e outros países. Então isso tem acontecido repetidamente. Além disso, eles têm enviado várias mensagens, são mensagens anônimas. No entanto, por conta de todo o histórico de perseguição do regime e também, como eu comentei, a companhia realmente tem contratado vários especialistas, principalmente especialistas em segurança cibernética, para analisar de onde essas ameaças têm vindo, e eles concluíram realmente que tem vindo do Partido Comunista Chinês, mas eles têm enviado essas mensagens anônimas para os dançarinos, para toda a equipe do Shen Yun. Eles têm, inclusive, algumas pessoas que ameaçaram explodir o centro de treinamento deles ali. Além disso, um passo agora que eles também deram é que eles estão enviando algumas mensagens anônimas para congressistas americanos que têm apoiado o Shen Yun ali nos Estados Unidos. E realmente a gente tem visto um apoio cada vez maior do governo americano para o Shen Yun e também para esses praticantes de Falun Gong, né, que são algumas das pessoas que fundaram essa companhia. Inclusive, agora, essa semana, alguns congressistas americanos, eles introduziram na Câmara 3 projetos de lei para tentar cessar essa questão da repressão transnacional ali dentro dos Estados Unidos. Eles focaram principalmente na repressão que tem sido feita por países autoritários como, por exemplo, Rússia, China e Irã. E eles destacaram essa questão realmente de governos autoritários tentando perseguir dissidentes, tentando fazer perseguição religiosa ali dentro dos Estados Unidos. Então a ideia desses projetos de lei é que o governo americano vai ter um controle maior sobre essa repressão que está acontecendo ali dentro dos Estados Unidos. E só para concluir, só para a gente entender como realmente o governo americano tem se preocupado, e não só isso, tem tomado ações para tentar punir essas pessoas. No ano passado, um agente chinês chamado John Chen e o comparsa dele, eles foram presos nos Estados Unidos porque eles foram acusados de tentar subornar a agência dos Estados Unidos, que é responsável ali pela Receita Federal, para tentar retirar um status de instituição sem fins lucrativos do Shen Yun, prejudicando assim a empresa. A questão é que ali a gente tinha um agente do FBI infiltrado na Receita Federal e eles descobriram todo o esquema. No entanto, isso vem acontecendo há bastante tempo agora. Vários agentes do regime chinês sendo descobertos pelo governo americano, tentando realmente reprimir dissidentes chineses, e a gente tem o caso do Shen Yun envolvido nisso tudo, principalmente porque a companhia tem crescido muito nos últimos anos, então, consequentemente, também a repressão do partido tem aumentado bastante. Pois é, mas não deixa de ser um negócio até... Claro, a gente tenta manter a seriedade aqui, mas não deixa de ser um negócio cômico. Trump acaba de virar o presidente do conselho do Kennedy Center. Bom timing para uma ameaça de bomba ligada ao Partido Comunista da China.
Bom, a gente está aqui em sorrisos, e já que a gente está aqui sorrindo, eu trago também algo que nos faz sorrir. Vamos ver novamente, então, o anúncio do Shenyun Performing Arts e a gente já volta. Você que ainda não assistiu em 2023, 24 ou 20, quando esteve no Brasil, assista. O Epoch Times orgulhosamente patrocina o espetáculo e apesar da gente estar aqui em clima alegre com essa brincadeira no final do bloco, vale a pena dizer, pessoal, o Epoch Times é também uma empresa fundada por sobreviventes do regime comunista chinês e a gente sabe que esse tipo de coisa é muito séria. A gente já teve funcionários da empresa ao longo aí desses 25 anos de companhia espancados nos Estados Unidos por capangas ligados ao partido, ligados ao regime, jornalistas que corajosamente ousavam noticiar na China presos. Quem conhece a história da empresa sabe. E claro, é uma honra para a gente também poder trabalhar buscando o resgate de valores que cremos ser não somente uma questão da China antes da Revolução Comunista, mas valores universais. Acreditamos que o Shenyun transmite esses valores e que é uma experiência imperdível. Vamos ver novamente o anúncio. Você que ainda não assistiu, pegue os seus ingressos, Maio, São Paulo e Porto Alegre. A arte suprema é bela, surpreendente, eterna e comovente. Experimente a arte de 5.000 anos de história, inspirada pelo divino. Experimente o Shenyun. Bom, eu mal posso esperar então o início de maio em São Paulo e Porto Alegre. Eu vou estar. Tu vai estar, Manu? Nós vamos estar lá, Marcos. Vamos Até, na verdade, estar, então. esse é um convite, inclusive, para o público, porque várias das pessoas que acompanham o nosso programa já chegaram a conhecer eu e o Marcos em outros anos. Então, é um convite. Quem quiser conhecer a gente pessoalmente, nós vamos estar lá cobrindo os espetáculos. É isso. Eu, Manu e o resto da equipe do Epoch Times lá nos teatros. Se você aparecer por ali, dá um oi pra gente antes do espetáculo começar. Estaremos em São Paulo e na minha cidade natal, Porto Alegre aí. Um abraço para todos os gaúchos assistindo. Também ansioso para voltar à minha cidade natal para conferir a turnê. Muito bem, muito obrigado. Então, Manu, eu sigo com você para a cobertura de China.